A Rádio Cidade FM apresenta programa Pão Nosso de Cada Dia. Apresentação: Padre José Alberto Souza Lima. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas ao programa O Pão Nosso de Cada Dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos ler e meditar o Evangelho de Mateus, o capítulo 14, versículos de 22 a 36. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu. Não tenhas medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e começou a afundar. E gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então levaram a ele todos os doentes, pediam que pudesse ao menos tocar a barra de sua veste, e todos os que tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, estamos começando mais uma semana e é importante sempre ter um planejamento. Como é que nós vamos vivenciar a semana? O que você vai ler? Qual vai ser a disciplina que você vai ter de oração? Para quem você vai mandar uma mensagem? Aquela pessoa que talvez você esqueceu, um velho amigo. E assim é importante ter um mínimo de planejamento para que você não viva aí de qualquer jeito. Na liturgia de domingo, o Evangelho colocava que depois da morte de João Batista, Jesus retirou-se e foi surpreendido com a presença da multidão. Jesus olha aquela multidão, tem compaixão, acolhe, toma uma atitude frente à situação deles, cura algumas pessoas, depois promove uma grande partilha que sacia a fome. Terminando aquele episódio, a multidão volta. Jesus continua fazendo aquilo que ele pretendia de início, que era fazer a meditação, seu momento de oração, de diálogo com o Pai. Os discípulos tomam a barca e voltam. Na volta dos discípulos é que acontece esse episódio de uma grande ventania
a barca como que vai afundar e de repente aparece Jesus. Eles não reconhecem Jesus e o compara com um fantasma. Quando reconhece, então Pedro toma a frente, como que quem vai caminhar sobre as águas, mas é surpreendido por um vento também e ali termina como que quase afundando. Pedro tem a humildade de gritar: Senhor, salva-me! E Jesus estende a mão e salva Pedro. Mas ainda vai fazer uma pequena reclamação. Por que você fraquejou na fé? Ia dar tudo certo. Mas dado que você fraquejou, então, de fato, você poderia afundar. Quando Jesus entrou na barca, tudo se restabeleceu e os discípulos ficaram admirados. Realmente, ele é o Filho de Deus. Até a natureza o obedece. Jesus chega em Genezaré e ali a multidão reconhece e sua fama se espalha mais uma vez. Linda a palavra de Deus para nós hoje. A imagem da barca é a comunidade. Toda a comunidade sempre sofre ventos contrários. E muitas vezes é verdade que a gente pode pensar que a barca vai afundar, que a missão não vai funcionar, que aquilo não vai dar certo. E eis aí a hora da ação do líder, porque o líder não pode fraquejar. Por isso que Jesus reclamou de Pedro. O líder precisa ter uma reserva a mais de fé, de coragem, de ousadia para repassar e contagiar o seu grupo e fazer esta grande travessia até chegar ao outro lado, que é justamente atingir as metas que nos é estabelecida na vida e na missão. Que possamos regar nossa fé à luz da oração, da leitura da palavra de Deus, de uma vida autêntica no seguimento a Jesus. Que Jesus sempre chegue na hora certa para acalmar as barcas que estão sobre nossa responsabilidade na vida missionária. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus misericordioso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. A Rádio Cidade FM acabou de apresentar programa O Pão Nosso de Cada Dia, com o Padre José Alberto de Souza Lima. Tua palavra é luz no meu caminho, luz no meu caminho, meu Deus. Tua palavra é luz no meu caminho.